Boa tarde, galera. Bom, demorei, mas passei aqui para deixar uma reflexão com vocês. Bom, a gente tem vivido muitos testemunhos aqui na Itália. E ultimamente o Henry também passou por um testemunho na escola. Bom, nós ensinamos aqui em casa, procuramos ensinar sempre a verdade aos nossos filhos. Então, desde que eles são muito pequenos, eles sabem que Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, que no Papai Noel não existe, que é simplesmente uma pessoa que se veste com aquela roupa para agradar e alegrar as pessoas, as crianças. Na Páscoa também eles entendem que nós comemoramos a Páscoa pela ressurreição de Jesus, não pelo coelhinho, não pelo chocolate. E o Henry, né, ele é muito intenso, ele aprendeu isso. E ele, na escola, ele estava multiplicando essa informação. Só que vocês sabem, nós estamos na Itália. Na Itália tem muitos estrangeiros de tudo quanto é canto do mundo. E aqui, não só aqui, mas eu acredito que no Brasil também, muita gente acredita, né? Faz o filho acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Eu tenho pessoas que eu conheci que faziam as pegadinhas do coelho para chegar nos ovos, fazia toda aquela coisa lúdica para criança. Eu não julgo, cada um com seu cada qual. Porém, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que o Henry, ele foi para a escola um belo dia, vários dias, e ele começou a falar para as crianças que o Natal, o Papai Noel não existia, isso na época do Natal. Papai Noel não existia, quem existia era Jesus, que a gente comemorava o Natal pelo nascimento de Jesus. E as crianças começaram a questionar a professora. Mas maestra, o Henry está dizendo que o Papai Noel não existe, que Jesus que existe. E isso gerou uma repercussão tão grande que a maestra me chamou na escola. Só que como eu estou trabalhando, eu não pude ir, quem foi minha mãe. A gente achou até que ele tinha batido em alguma criança, tinha brigado, tinha feito alguma malcriação. Quando minha mãe chegou lá e perguntou à maestra, a maestra falou: não, é que eu queria pedir para vocês conversar com o Henry, porque todo mundo tem a sua crença e ele tá falando para as crianças que Papai Noel não existe. Só que muitas crianças acreditam e choram, vêm me perguntar se realmente o Henry estava falando a verdade, se realmente Papai Noel não existia. E isso gerou um problema para que eu conversasse com ele, para ele não falar mais sobre isso. Bom, como que você fala para o seu filho não falar a verdade que ele aprendeu, né? É difícil. Então, nós tivemos que conversar com ele, eu e o Thiago, e a gente explicou para ele que ele já falou a verdade. Ele conhece a verdade. E as pessoas que quiserem conhecer a verdade, elas vão perguntar para ele. Se as crianças perguntarem para ele, ele diz a verdade. Mas se eles não perguntarem, deixa para lá. Ele já falou uma vez, né? Para poder ele não ficar continuando a falar sobre isso na escola, porque estava trazendo problema. Só que aí eu estava refletindo num versículo, que é aquele versículo de Mateus 18:5. Vou até escrever aqui. E disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. E uma coisa que a gente sempre fala, né, que criança é doce, que criança é carinhosa, que criança perdoa e não esquece, e esquece o que fizeram para ela. Só que um detalhe, Deus falou muito no meu coração: criança é radical. Mas como assim radical? Por que Satanás ele luta tanto na infância da criança? Eu sigo várias pessoas que falam muito sobre criança, evangelismo para criança. Minha igreja lá no Brasil sempre foi muito voltada para o ministério infantil. Então, Satanás ele luta pelas crianças porque as crianças, quando elas aprendem, quando elas reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas têm uma vida inteira para pregar o evangelho e nada faz eles mudarem de opinião. Porque o Henry podia na escola falar: mãe, eles falaram que Papai Noel existe. Papai Noel apareceu na escola dele.
Papai Noel, alguém vestido, né? Levou presente para eles na escola. Ele tava lá. Ele podia ter falado, não, realmente, minha mãe tá mentindo. Papai Noel existe, ele tá lá. Só que ele, quando ele aprendeu, ele não se deixou corromper. E aí, eu peguei aqui no dicionário. O que significa pessoa radical? É pessoa inflexível, intransigente, que não tem em consideração a opinião ou maneira de pensar dos demais. Olha isso. Uma criança, ela é radical, ela não está preocupada com a opinião dos demais. E o sinônimo dessa palavra? Ela é drástica, brusca, total, completo, absoluto, definitivo, decisivo, profundo, enérgico e integral. Gente, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu entendi que nós temos que ser como criança também quando nós precisamos ser drásticos. Nós precisamos ser inflexíveis com a nossa fé. Nós precisamos não levar em consideração a opinião dos outros quando dizem que nosso Deus está morto, ou que o nosso Deus não pode fazer, ou quem é o nosso Deus, ele não existe. Nós precisamos ser integrais. Integral é você viver o dia inteiro, o tempo todo, aquela verdade. Então, se você está no seu trabalho, seja integral, Senhor. Se você está na rua, seja integral. Se você está na igreja, em qualquer lugar, seja profundo, seja enérgico. Que as pessoas vejam em você que você não tem meio termo. Que você não é metade cristão, metade não cristão. Que você é cristão só quando convém. Quando não convém, quando ninguém está olhando, você faz aquilo que o mundo faz. E é tudo normal. Gente, sejamos hoje, a partir de agora, que a gente entende isso. Nós precisamos ser radicais.